A desaprovação do terceiro mandato do presidente Lula bateu recorde em fevereiro, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. No levantamento, que foi contratado pelo Partido Liberal de Jair Bolsonaro, 55% dos entrevistados desaprovam a atual gestão do governo federal e outros 42% aprovam. Foram ouvidas 2.010 pessoas entre os dias 13 e 16 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No entanto, após alguns levantamentos que mostram essa queda de popularidade do governo, o presidente Lula afirmou que nunca levou pesquisas a sério. Repórter Luciana Verdolim, mais uma vez aqui com a gente, direto para Brasília. Luciana. Olha, Tiago, o presidente fez questão de ressaltar que as pesquisas às vezes até ajudam a dar uma olhada como é que está a situação, a definir algumas prioridades, mas que não pode ser a tônica do governo. Por isso, o presidente diz que está muito tranquilo. A gente ouve muito aqui em Brasília de que a pesquisa é sempre o retrato do momento e que pode mudar todo dia, pode mudar a toda hora. Por isso, a administração federal, inclusive, tem pesquisas contratadas exclusivas, para avaliar programas sociais, para avaliar políticas públicas. Apesar do presidente Lula ter minimizado as últimas pesquisas que mostram queda, inclusive em redutos petistas, aqui no Palácio do Planalto há uma nova dinâmica de comunicação, porque a avaliação é que o governo divulga mal e muitas vezes não divulga o que é importante, o que interessa à população. Até por conta disso, apesar das mudanças, o presidente diz que não dá para levar muito a sério o que diz essas pesquisas. A gente tem a declaração para acompanhar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro, quem me conhece sabe que eu nunca levei definitivamente a sério qualquer pesquisa feita em qualquer momento. Uma pesquisa serve para você estudar, para você saber se você tem que mudar de comportamento, para você saber se tem que mudar de ação. É isso que eu faço. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho um mandato até o 31 de dezembro de 2010 de 2026, e eu quero entregar o país que eu prometi durante a campanha eleitoral. O presidente admite que ainda não conseguiu cumprir todas as promessas. Teve um momento, inclusive, para falar de reforma ministerial. Lula minimizou, disse que a equipe está boa, ele conseguiu formar um time bom e garantiu que nunca falou em mudanças, nunca falou em reforma ministerial e que essas mudanças, essas alterações na equipe de governo vão acontecer se ele quiser e no momento que ele quiser. Bom, Luciana Verdolim trazendo essa fala do presidente Lula em relação às pesquisas, hoje divulgada mais uma. E você volta na programação da Jovem Pan, mais uma vez aqui com a gente, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, uma vez um político graúdo aqui da história de São Paulo, foi até prefeito em off, não precisava ser em off, porque a gente até já imagina. Ele disse o seguinte, olha, o político desqualifica a pesquisa quando a pesquisa o desfavorece e elogia quando o resultado é bom. É mais ou menos isso, não é, Dora? Mais ou menos não, é totalmente isso. Eu estava aqui me lembrando, enquanto eu ouvi o presidente falar, me lembrando dos primeiros mandatos dele, que ele estava lá com altos índices de popularidade, de aprovação, e ele fazia referências constantes a essas pesquisas. Eu me lembro uma vez até que ele disse assim, ué, mas quem é essa oposição? São esses 5% aí que não apoiam o governo, e fazia esse tipo de referência, fazia brincadeira, menosprezo com a oposição. Então é exatamente isso que você falou, Tiago. Quando está tudo muito bem, a pesquisa vale. Quando as coisas não estão bem, ele diz que não leva a pesquisa a sério, mas ao mesmo tempo diz, olha, a pesquisa serve para a gente estudar, para ver se está bem ou se está mal, se precisa mudar alguma coisa, e é isso que eu faço. Ué, se é isso que ele faz, então ele leva a sério. E eu acho que isso aí é um pouco esse tipo de vai e vem, de coisa de contradição com o que disse no passado, é porque não tem muito para dizer, não dá para dizer. A situação está ruim, todo mundo sabe, os governistas falam isso, o governo está se empenhando para ver como é que vai mudar. E sobre a reforma ministerial, o presidente disse que nunca falou, falou sim. Na primeira reunião ministerial desse ano, ele falou isso, falou na reforma ministerial. Então, fica assim um pouco laicar, mas
a gente compreende que a situação não está fácil, não. O fato, né, Vilela, que não só essa pesquisa do Instituto Paraná, mas também o Datafolha, outras pesquisas vão mais ou menos na mesma linha, mostram praticamente os mesmos números, né? Pois é, inclusive as próprias pesquisas internas do governo devem direcionar esse número também. Quando você tem realmente algo que está sendo vocalizado em todos os principais institutos de pesquisa, de fato há uma sinalização. E o presidente, assim como o seu entorno dentro do governo, levam a sério sim as pesquisas eleitorais, e não é à toa que antes mesmo da reforma eleitoral, da reforma ministerial, o presidente da República fez uma reforma na Secretaria de Comunicação, justamente pensando em, de alguma forma, fazer com que essa queda nas pesquisas, que já vinha sendo desenhada nas pesquisas internas do governo, já no final do ano, no começo desse ano, elas acabassem estancando. Talvez ainda não tenha tido tempo do novo ministro conduzir o seu trabalho, mas o fato é que o presidente, sim, ele se pauta nas pesquisas e vai buscar a partir de agora, com a reforma ministerial, com a mudança na comunicação, tentar perder o terreno, tentar reconquistar o terreno perdido. Ou então ele vai acabar se tornando mais enfraquecido para a disputa eleitoral de 2026.